Olá, estudante, tudo bem? Eu sou o professor Ítalo Diego, do curso de Desenvolvimento de Sistemas, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a unidade 3 da nossa disciplina de Programação em Novas Tecnologias para a Web. Hoje a gente vai entender um pouco melhor o que é HTML, vai discutir as suas particularidades e estudar um pouco de um código-fonte que eu trouxe aqui para você. Olhando aqui na tela, a gente tem a seguinte pergunta: HTML é uma linguagem de programação? Você acha que é? Na verdade, HTML é uma linguagem de marcação. Ela não é considerada uma linguagem de programação, ok? Então é importante iniciar essa definição sobre HTML para que a gente possa começar a nossa aula de hoje. Outro fato importante sobre o HTML são os protocolos envolvidos. A gente já conversou na aula de número 1 ou foi 2, eu não me recordo exatamente agora, sobre os protocolos HTTP e HTTPS. Esses protocolos, na verdade, são o caminho para que a linguagem HTML chegue até você e vá até o servidor, ok? Como que acontece a mágica, né? Como é que funciona a internet? Para muitos, a internet de fato é uma magia, né? Mas não, é tecnologia. Então, acontece o seguinte: a gente tem um usuário acessando um site representado por um computador, temos no meio a internet, né? No meio está proposital porque de fato é o meio que acontece o funcionamento da web, e temos os servidores do outro lado, na outra ponta. Então, quando a gente acessa um site, por exemplo, a gente está fazendo uma requisição HTTP através da internet, né? Como assim, professor? Através da internet? Isso pode acontecer, por exemplo, por fibra ótica, né? Ou por ondas de rádio, no caso que você acessa pelo smartphone, por exemplo. Então, essa requisição HTTP chega até o servidor, que devolve uma resposta HTML, ok? Então, é mais ou menos assim que funciona a conexão e a magia que envolve a internet. Fundamentos do HTML. É importante a gente fundamentar com bastante propriedade a linguagem de marcação, porque sem isso a gente não vai conseguir evoluir nos estudos, certo? E como toda linguagem, independente de ser de programação ou de marcação, a gente precisa respeitar algumas regras. Acompanhe comigo na tela. Como iniciar o desenvolvimento de uma página HTML, né? A gente precisa respeitar as suas tags, a gente precisa saber o que são tags, a gente precisa definir a estrutura básica do HTML, certo? E quais recursos a gente vai utilizar num determinado projeto. HTML é uma linguagem que tem uma série de recursos e, como todo projeto, independente do seu tamanho, a gente precisa definir o seu escopo, né? O que é escopo? O que é que vai envolver, quais são os recursos que a gente vai utilizar naquele projeto. Tags HTML, né? As tags informam o navegador o que deve acontecer. A gente vai entender logo mais quando eu mostrar a estrutura do código HTML para você na tela, certo? São escritas utilizando sinais de menor e maior, então já fique ligado. Quando você identificar no código essas tags, você vai perceber que elas estão entre o sinal de menor e maior. E elas muitas vezes possuem atributos, né? Os atributos é que vai definir, ou que vão definir, melhor dizendo, algumas questões relativas à tag. Por exemplo, você pode definir cores, pode definir situações específicas numa determinada tag. Existe uma tag que gera o link na página, por exemplo, que você pode colocar um blank, ou seja, quando você clica lá, vai abrir uma nova tela do navegador e não na mesma tela, certo? Isso são os atributos. Como que é a estrutura básica do HTML? A gente tem o doctype, né, ali no topo, definindo a linguagem.
Nós temos a tag principal, que muitos chamam de tag mãe, como HTML. Temos o head, né, que é a parte do código que não é mostrada para o usuário. É a parte do código que o servidor vai manipular, vamos assim dizer. A gente tem aí meta tags, que a gente vai ver um pouco melhor, e tem o title. O title aí, que é o título, é aquela informação que vai lá naquela aba do navegador, lá em cima. Quando você acessa o site, aí tem, por exemplo, bem-vindo a tal site, né? Ou um site comercial, qualquer que seja. Nós temos o corpo, né, que é o body. Essa sim é a parte que o usuário vai visualizar na página. E ocorre o seu fechamento, tá? Ali o /HTML. Perceba que a maioria das tags são compostas, ou seja, elas precisam de fechamento. Outras tags não precisam serem fechadas, tá? São tags simples. E a gente tem uma série de tags exploradas no nosso e-book. E como a gente está tratando de novas tecnologias web, a gente precisa conversar um pouco mais sobre o HTML5, né? Com a revolução do HTML5, né, e com o uso da semântica, vocês vão ver muito esse termo, semântica, né? E para que vocês entendam, a gente precisa estudar um pouco mais as tags específicas do HTML5, né? Boa parte delas só estão presentes a partir do HTML5, tá? Você está vendo aí o header, que define o cabeçalho da página ou de uma seção. Nós temos o nav, que é destinado a agrupar links de navegação. Nós temos a section, que é usada para agrupar conteúdo relacionado a uma página. O article, alguns têm essa pronúncia um pouco diferente, é o projeto para conteúdo independente autônomo. A side é utilizado para conteúdo relacionado, mas não é essencial, tá? Fica a critério do desenvolvedor. Como a gente está falando de semântica, né, está falando de entendimento de um código, o HTML5 ele disponibiliza algumas tags não essenciais que podem ser utilizadas dentro de uma determinada forma de pensar do desenvolvedor, certo? E temos a footer, né, que representa o rodapé da página de uma seção. Então é importante ter em mente que a gente viu a estrutura básica sem essas tags e agora a gente precisa implementá-las dentro daquela estrutura inicial, certo? Sempre vai existir aquela estrutura básica inicial e com o implemento do HTML5 a gente deve utilizar essas novas tags de estrutura. Metadados, a gente viu lá no topo, lá no head, que nós temos uma tag chamada meta, certo? O que é que os metadados servem? Para que servem? Define o comportamentos que aprimoram a experiência do usuário. Exemplo, tem uma tag chamada viewport, que ela define o percentual ou a escala que vai ser ajustada dependendo do dispositivo que está acessando. Por exemplo, no HTML4, na versão anterior, né, ou até na 3, a gente, quando não definia, até pela inexistência, né, desse tipo de meta, quando você acessava um site que foi construído para o computador, no smartphone, não funcionava bem. Ficava quebrado, a página ficava quebrada, né, a visualização ficava prejudicada. Era muito ruim de ler, né? Então, com o advento dos smartphones mais modernos e tal, o HTML5 acompanha essa tendência aí, tá? Palavra-chave para sistema de busca. Quando você vai lá num buscador qualquer e digita uma palavra-chave, né, os robôs de busca desses sites vão buscar lá na meta tag de palavras-chave. Joia? Determina um conjunto de caracteres da página. Isso é extremamente importante. A gente vai ver depois aqui no código que geralmente a gente define o charset UTF-8. Para quê? Para que ele se adeque ao país que você está visualizando a página, certo? Os navegadores hoje, dependendo da sua configuração, e geralmente é por default, isso é automático, quando você está num determinado país, né, ou acessa um determinado site
com a sua linguagem, o inglês, o japonês, por exemplo, o site vai tentar se adequar àquela linguagem. Então, se você não define o chasset correto, vai aparecer aqueles caracteres malucos. Eu tenho certeza que você já viu algum site onde você tem acento circunflexo em caracteres estranhos, por exemplo. Então, assim, isso aí é um defeito, é um problema de desenvolvimento que não foi definido lá um meta tag do chasset, né? que é o conjunto de caracteres da página, certo? Detalhes do HTML5, vamos conferir aí. Simplificação e clareza, né? Com a evolução do HTML5, a gente pode desenvolver de uma maneira mais simples e mais clara esse código-fonte, né? Vocês vão entender tudo isso aí na prática ao decorrer da nossa unidade 3. Foco na semântica. Como eu disse, essa palavra aí se fala muito, né? No entendimento do código. Hoje as páginas estão repletas de conteúdo, então se você não tiver uma semântica, para você depois conseguir ajustar um código, por exemplo, você vai sofrer um bocado. Suporte à diversidade de dispositivos, né? Hoje com HTML5 a gente consegue desenvolver sites, né? E páginas web com total, como é que eu posso dizer, total possibilidade para qualquer dispositivo, sem perdas, certo? Então, experimente acessar um site hoje no navegador do seu computador e no smartphone. Você vai ver que o layout vai mudar um pouco, mas ele vai se ajustar de acordo com o dispositivo que está sendo acessado. Eliminação de dependências em plugins. Talvez você não tenha a idade que eu tenho, mas eu sou do tempo do Flash, né? Talvez muitos nem tenham conhecido o Flash. O Flash, a gente desenvolvia animações, mas era necessário um plugin e ele é extremamente pesado. Então, o Flash foi abolido, né? E outros plugins também, por conta da incompatibilidade e da sua dificuldade de funcionamento. Computadores mais antigos, por exemplo, e dispositivos móveis, sofriam muito com Flash. Então, hoje, com a eliminação das dependências desses plugins, a gente tem outras tags específicas que fazem, às vezes, no HTML5, coisa que não existia antes. Interatividade e API JavaScript, né? Quando a gente une HTML5, CSS3 vai ser objeto de estudo da nossa competência 4, certo? Da nossa unidade 4. E o JavaScript, que você vai ver na outra disciplina, a gente tem um poderio muito grande. A gente vai conseguir desenvolver coisas impressionantes com essas três linguagens. Padrões abertos e acessibilidade, né? A partir do momento que a gente elimina dependências e plugins, né, e o HTML5 é um padrão aberto, a gente não tem mais aqueles problemas de padronizações fechadas, de licenças e de uma série de coisas. E pensando do ponto de vista de acessibilidade, né, os dispositivos móveis trazem muito isso, e o HTML5 também se adequou à acessibilidade, né? A gente pode trazer tags também específicas relativas à acessibilidade, certo? Só voltando um pouco aqui, para a gente discutir um pouco mais, eu queria mostrar aqui na tela do meu computador o código-fonte, para a gente estudar um pouco mais, tá? Vamos colocar na tela aí, por gentileza, o código aqui do computador. Então, vamos lá. Veja que no topo aqui a gente tem o doctype definido, né? A linguagem PTBR, tá? Temos o chasset, beleza? O viewport aqui, ó, e o title, HTML5. Exemplo de página HTML5. Tem o style, esqueça um pouquinho isso aqui, porque isso aqui é o estilo CSS, é o que a gente vai conversar na unidade 4, tá? Isso aqui é o que vai definir os estilos de cada uma das tags que a gente tem aqui na linguagem HTML. Então, vou subir aqui um pouquinho. Tá vendo o fechamento aqui e o fechamento do head. E a gente começa o body, que é o corpo da nossa página HTML. Eu já coloquei aqui os comentários para facilitar o entendimento. Então, nós temos aqui no header o cabeçalho da página com o meu site, certo?
Temos a barra de navegação, utilizando a tag nav, ó, ok? Com os seus respectivos botões e links. Note que a gente tem aqui a tag all com o atributo href, que define o caminho desse botão. Conteúdo da página principal, aí aqui a gente vai ter uma composição de tags, com a main e a section. Veja que a gente tem aqui a tag central, né, do conteúdo da página, e dentro a gente tem as seções, que são, a gente pode considerar aqui, no meu entendimento, subseções, certo? Os tópicos e os seus parágrafos. Então, a gente tem a article também aqui, certo? A gente vai entender isso aqui quando visualizar a página, e a gente vai poder conversar um pouco melhor. E temos também aqui, por fim, a footer, né, que define o rodapé da nossa página, certo? Eu vou rodar aqui o nosso exemplo. Deixa eu só carregar aqui. Olha lá, certo? Então, quando a gente entende lá o código-fonte que a gente viu HTML, a gente percebe aqui o meu site. Vou fazendo aqui um paralelo, tá? Onde é que está meu site aqui? Aqui, ó, cabeçalho da página, certo? Temos a página inicial, o sobre e o contato, com uma barra de navegação. Veja que a gente começa a entender, né? A gente visualiza a página e compreende o código que está escrito, certo? Temos o main aqui, tá? Com os sections e article. Veja que o article, veja que você não consegue nesse caso definir muito bem, né? Porque algumas tags elas são subtags, né? A gente pode considerar assim, mas perceba que fica bem claro aqui a situação da divisão do tópico e do subtópico, certo? E temos aqui, por fim, o footer, que é o rodapé. Aqui, ó. Tranquilo? Então é isso, estudante. Eu queria agradecer a sua presença aqui, vamos assim dizer, na nossa aula, né? Na unidade 3. E eu espero você na unidade 4. E antes da gente terminar, quero fazer um convite a você para a gente discutir esse assunto no fórum. E qualquer dúvida, posta lá para a gente que a gente vai responder com o maior prazer. Tá joia? Até mais.